Olá, tudo bem? Como é que você está? Preparado para a nossa aula de geografia de hoje? Eu quero dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade e que, infelizmente, essa é a única maneira que eu tenho de passar o conteúdo para vocês. Mas eu gostaria imensamente de estar pessoalmente, olhando o rostinho de cada um e tirando as dúvidas, enfim. Eu gostaria de estar pessoalmente com vocês. Mas como isso não é possível, e ainda bem que temos a tecnologia, vamos utilizá-la, ok? A aula de hoje, vocês já viram aí na tela, é a terceira revolução industrial. Antes da gente entrar nessa quarentena do coronavírus, eu estava falando com vocês sobre as revoluções industriais. Então eu já tinha comentado com vocês a respeito da primeira revolução industrial e da segunda revolução industrial. Então, dando sequência a esse estudo, hoje a aula é sobre a terceira revolução industrial, tá? Então, pode pegar o seu caderno, pode pegar a sua caneta, pode pegar o seu lápis e vamos começar. Só para refrescar um pouquinho, faz tempo que a gente não se vê, eu vou falar um pouquinho da primeira revolução, só para a gente poder relembrar. A primeira revolução industrial, e falei em sala de aula com vocês, que revolução, um dos conceitos da palavra revolução é quando algo acontece que modifica o processo ou a maneira de acontecer ou de fazer de alguma coisa. Então, a primeira revolução industrial, ela marca exatamente isso. Ela marca a fase do artesanato, do artesão, para a maquinofatura, ou seja, surgimento das máquinas. Essas máquinas, elas precisam de uma energia. E no caso da primeira revolução industrial, jamais esqueça isso, somente a primeira revolução industrial, as máquinas eram movidas a vapor. E esse vapor era conseguido através da queima do carvão mineral. Lembra que na sala de aula eu deixei bem claro para que vocês não tenham confusão. Carvão vegetal é aquele carvão do churrasco, ok? Carvão mineral é uma rocha, é um recurso natural. A primeira revolução industrial acontece no século XVIII e na Inglaterra. Por que acontece na Inglaterra, Giza? Acontece na Inglaterra por dois motivos básicos. A Inglaterra acumula capital e a Inglaterra também é um local onde a gente tem uma reserva de carvão mineral muito grande. Vocês estão lembrados que eu falei para vocês que há uma diferença muito importante entre geografia e história? Então vamos relembrar isso? Nós vamos ver, né, eu, vocês e o professor Cláudio, muitos conteúdos que são comuns à história e à geografia. Entretanto, a geografia tem um foco, um objeto diferente da história. Em geografia, a gente se preocupa em estudar, fala comigo juntinho, eu tenho certeza que você vai falar comigo juntinho. Em geografia, a gente estuda a relação entre o homem e a natureza no espaço geográfico. Então, quando nós estudamos revoluções industriais em geografia, nós estamos preocupados em observarmos, enxergarmos, analisarmos o quê? As transformações, as novas relações que surgiram exatamente entre o homem e a natureza. Então, a primeira revolução industrial, conversamos muito sobre isso, ela transforma a maneira do homem se relacionar com a natureza. Se antes o homem era um artesão, se ele era um homem do campo, se ele era um homem do feudo, a partir do surgimento das primeiras indústrias, isso já se modifica. Lembra? Ok. Algumas máquinas, né, foram pontuais em alguns segmentos da economia. Siderurgia, dos metais, ferrovias, o surgimento da Maria-Fumaça, da locomotiva, que modificou a maneira de se locomover de um ponto para o outro. Então isso é um estudo interessante. Isso é uma relação entre homem e natureza. Antes da primeira revolução industrial, tração animal e nos pezinhos.
A partir da primeira Revolução Industrial, o homem já se locomove através de Maria Fumaça, de locomotiva. A indústria naval ela não surge na primeira Revolução Industrial, mas ela é aprimorada, certo? Antes da primeira Revolução Industrial, eram caravelas. A partir da primeira Revolução Industrial, a gente tem motor. Outra coisa importante é exatamente a indústria têxtil. Ali que começa o grande tear, o tear movido a vapor. Outro aspecto bem importante é a gente pensar que antes da primeira Revolução Industrial, nós estávamos numa era feudal. Então, tinha camponeses dentro dos feudos. A partir da primeira Revolução Industrial, eu começo a ter o que nós podemos chamar do embrião das cidades, porque eu tenho a fábrica e os operários precisam morar próximo da fábrica. Dentro dessa questão de você morar próximo da fábrica, a gente começa a ter um desenho de cidades mais próximas do que nós hoje chamamos de centros urbanos. Continuando, nós também vimos a segunda Revolução Industrial. E a grande pergunta é, Giza, se você disse que revolução é quando algo muda totalmente, o que mudou da primeira para a segunda? Essa resposta você já sabe. O que mudou? Tomar um golinho de água. O que mudou foi exatamente a fonte de energia. A segunda Revolução Industrial marca a chegada da energia elétrica e do uso do petróleo, não é isso? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma mudança total na relação do homem com a natureza. Já vimos tudo isso em sala de aula. A época da segunda Revolução Industrial é do século XIX ao século XX. A segunda Revolução Industrial, ela se inicia na Inglaterra, mas ela termina com os Estados Unidos como uma grande hegemonia. E vamos lembrar o motivo disso? As duas grandes guerras mundiais. E a segunda Revolução Industrial traz outra coisa maravilhosa, que é a invenção do automóvel. E por isso nós temos o Fordismo e o Taylorismo. E o que é o Fordismo e o Taylorismo? Fordismo é aquela linha de produção, a produção em massa. E o Taylorismo é o aprimoramento dessa linha de produção. Lembra que eu falei com vocês em relação a time is money? Ou seja, eu preciso aprimorar a minha linha de produção para que eu possa produzir mais, porque produzindo mais eu ganho mais dinheiro. Outra coisa interessante é que começam a surgir novos produtos. Produtos muito mais próximos da nossa vida atual. Geladeira, rádio, televisão, batedeira, não é? Esses são produtos que eu preciso de energia. Antes, na primeira Revolução Industrial, era vapor, não havia possibilidade. Mas com a segunda Revolução Industrial, com a eletricidade sendo distribuída em fios, novos produtos começaram a surgir. E aí, a gente divide de maneira muito básica as indústrias em três tipos. A indústria de base, que são aquelas indústrias que geram materiais que serão utilizados por outras indústrias, a indústria de bens duráveis e as indústrias de bens não duráveis. Giza, eu estou na dúvida, não lembro direito o que é essa indústria de base. Lembra que na sala de aula eu falei para vocês, por exemplo, da Brastemp? Que a Brastemp é uma fábrica que produz geladeira, fogão, micro-ondas, uma série de eletrodomésticos. E eles precisam usar vidro, borracha, aço. A Brastemp ela não fabrica vidro, aço, não. Ela compra isso das indústrias de base. Então, as indústrias de base, elas produzem produtos que vão servir de base para a fabricação de novos produtos. Tudo bem? As indústrias de bens não duráveis são indústrias de gêneros alimentício, roupa, tudo que foi feito para acabar. E de duráveis, não, são produtos, um carro, uma geladeira, um fogão. São produtos, não podemos dizer que, se quebrar, se escangalhar, você procura comprar o quê? As peças, você procura consertar e não repor.
Ah, mas hoje em dia eu ouço a minha mãe dizer que é mais barato comprar um produto novo do que consertar. A gente está no século XXI. Eu estou falando com vocês do século XX. Tudo bem? Uma outra coisa importante da segunda revolução industrial é o American Way of Life. Precisamos lembrar que as principais indústrias, as primeiras indústrias, elas foram estadunidenses. Isso significa dizer, então, que os produtos eram inventados, pensados para a sociedade dos Estados Unidos. E isso difundiu pelo mundo um jeito de viver, um jeito de ser estadunidense, certo? Então agora vamos para a terceira revolução industrial. O que será que aconteceu? O que será que chegou para a gente poder dizer que houve uma grande revolução? Já está aí na tela para vocês. A terceira revolução industrial é a chegada da informática e da robótica. E vocês têm ideia do quanto isso muda a vida da gente? Muda demais, porque não existiam robôs, não existia informática, então não existia internet. Você já imaginou isso? Como é que deveria ser o mundo sem internet? Imagina uma quarentena sem internet. Não teria a menor possibilidade de eu estar transmitindo essa aula, por exemplo, para vocês. Nós vamos conversar mais. Agora, a fonte de energia, ela segue sendo a mesma. Mais um golinho. Já bebeu água hoje? Tem que se hidratar. Então vamos lá. A fonte de energia, ela segue sendo a mesma. A gente segue utilizando a energia elétrica e o petróleo. Mas hoje nós já temos outras alternativas de fontes renováveis de energia. Mas, em linhas gerais, basicamente, as indústrias ainda funcionam tendo como eletricidade e também o petróleo. A terceira revolução industrial, ela começa no finalzinho, no meados do século XX e está até hoje no século XXI. Onde aconteceu? Nos Estados Unidos, que já era o país que liderava a segunda revolução industrial, e também no Japão. Quando a gente fala de robô, de robótica, o país que vem logo na nossa cabeça é exatamente o Japão. E aí tem uma coisa interessante. Nos Estados Unidos, na segunda revolução industrial, nós tivemos Ford, o inventor do carro, e ele fez a linha de produção. E no Japão nós temos uma fábrica extremamente famosa, que é a fábrica Toyota. E vocês já leram ali que a terceira revolução industrial é marcada por um movimento chamado de toyotismo. O que será que é o toyotismo? Vamos ver? O toyotismo é a flexibilização da linha de produção. Giza, não entendi. Vamos lembrar? Tá vendo essa imagem aí? Essa imagem é do primeiro carro produzido no mundo. É aquele T Ford, que eu falei com vocês na sala de aula. Está vendo que eles estão numa linha de produção? Todos os carros são iguais? Todos os carros são pretos? Lembra que eu comentei com vocês da linha de produção que o carro ia passando e os funcionários só tinham que fazer sempre a mesma função? Eu mencionei inclusive o filme do Charlie Chaplin, né? Do Carlitos, Tempos Modernos. Então, essa é uma linha da segunda revolução industrial. É uma linha completamente rígida. É uma linha onde só se fabricava um único produto. Se fabricava muito deste único produto, é a produção em massa. Então aí, ó, nessa imagem vocês estão vendo que a gente tem um monte de carros, todos eles do mesmo modelo, da mesma cor. Aí mais acima, uma outra imagem dos homens montando um motor. E o que a robótica e a informática trouxeram de novidade? Isso aí. Primeiro, que a gente não tem mais homens na linha de produção, são braços robóticos, não é? São robôs que fazem a solda e que preparam essa linha de produção. Essa é a primeira coisa. Mas não existem seres humanos trabalhando nessas linhas de produção? Claro que existem. Até porque, por mais que eu programe uma máquina, essa máquina pode falhar. E quem é que pode descobrir se essa máquina falhou ou não? O ser humano. Ou
E se a máquina está com problema? Quem é que pode consertar? O ser humano. Agora, o interessante, nessa imagem não vai dar muito para ver, mas essa imagem, o carro da frente, onde tem 2 funcionários, ele é de uma cor. E o carro que está atrás, com o capô aberto, é de outra cor. Antes, vamos imaginar, naquela linha de produção clássica da segunda revolução industrial, eu não tinha como ter carros de várias cores, porque eu só tinha ferramenta para pintar o carro de preto. Tanto que o Ford tem uma frase que virou muito famosa, que ele dizia o seguinte: você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. E por que isso? Porque a linha de produção, lá da segunda revolução industrial, era uma linha de produção preparada para fazer carros pretos. Só que com a robótica, com a informática, o robô entende que ele pode trocar de tinta. Então ele pode pintar vários carros de várias cores na mesma linha de produção. É basicamente isso que nós estamos vendo nessa foto aí. Isso são cabines de caminhões. A primeira cabine, por exemplo, é uma cabine vermelha. A segunda cabine é uma cabine branca, do mesmo modelo da primeira. Só que a terceira cabine, percebam que ela é menor. Então ela é uma cabine de um modelo diferente e branco. Então isso é uma linha de produção flexível. Ou seja, na mesma linha de produção, eu posso fazer produtos diversificados. Então, essa fábrica é uma fábrica de caminhão. Existe só um modelo de caminhão? Não. Existe só uma cor de caminhão? Não. Antes, na segunda revolução industrial, seriam necessárias diversas linhas de produção, cada uma para fabricar um modelo de caminhão com uma cor de caminhão. Imagina isso. Agora, com a informática e com o robô, a gente já pode fazer o quê? Na mesma linha de produção, o robô consegue se programar, se ajustar e saber exatamente qual o modelo que ele está fabricando naquele momento, qual a cor, quais os acessórios. Então, isso é o que nós chamamos de linha de flexão, de linha de produção, me perdoe, de linha de produção flexível. Então, foi isso que o toyotismo trouxe. O toyotismo, então, é uma fábrica, né? A Toyota é uma fábrica japonesa que foi a primeira fábrica a colocar, a inserir esse modelo de produção. Por isso que a gente chama de toyotismo. Uma outra coisa interessante no toyotismo é o que está aí na tela para vocês, o chamado just in time. O que é o just in time? Vamos lembrar, para quem não sabe, o Japão é um arquipélago, um conjunto de ilhas. E por ser um conjunto de ilhas, a quantidade de recursos naturais do Japão, ela é limitada, ou seja, pequena. Então, não daria para o Japão fazer uma produção em larga escala, como os Estados Unidos fazia na segunda revolução industrial. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país imenso, com muitos recursos naturais. Então, para os Estados Unidos, era fácil produzir muito, produzia e depois se preocupava em vender. Para o empresário japonês, para a indústria japonesa, não haveria essa possibilidade de se produzir tanto e esperar vender. Por quê? Porque tinha menos recursos naturais. Então vamos imaginar, o Japão precisa importar a matéria-prima para poder fabricar. Isso significa dizer que o produto japonês era um produto mais caro. Se o Japão, a indústria japonesa, fizesse tal como a indústria estadunidense na segunda revolução industrial, eles não conseguiriam vender os seus produtos, exatamente porque os seus produtos iam ficar mais caros, as pessoas não iriam comprar e isso iria fazer com que a empresa fosse à falência. Então, qual foi a grande mudança da indústria japonesa? Just in time. Feito sob medida. Uma tradução não literal. O que significa isso? Primeiro eu vendo e depois eu fabrico. Então, por exemplo, você pode até perguntar isso dentro da sua casa. Quando você vai comprar um carro,
você tem tantas opções dentro do carro. Qual o tipo de motor? Qual o acessório que você vai colocar? Qual a cor? Ok? E isso você chega na concessionária, na loja, você escolhe todas essas variáveis, monta o carro do jeito que você quer e depois você paga. Você paga, você tem um contrato dessa indústria e aí, só aí a indústria fabrica o seu carro. Tanto que quem compra um carro zero tem que esperar alguns dias para o carro poder chegar. Se você quiser fazer uma brincadeira, todas essas montadoras de automóveis, Fiat, Toyota, Peugeot, Renault, Citroën, todas elas, tem um website, né, tem a página na internet, vai lá fazer essa brincadeira, entra, escolhe o modelo de carro que você quer e você vai ver que eles vão dando a opção de você ir montando o teu carro. Quando chega no final, eles dão o valor do carro e aí você pagaria esse valor do carro e teria que esperar alguns dias, às vezes até alguns meses. Exatamente por quê? Porque o carro está sendo feito sob encomenda para você. É basicamente como se a gente estivesse falando de roupa, entre eu entrar numa loja de departamentos, como uma C&A, como uma Riachuelo, que tem um monte de calça, e eu fico tentando lá, né, provar aquelas roupas. Essa é a produção em massa, uma linha de produção típica da segunda revolução industrial. O que seria uma linha de produção da terceira revolução industrial? Eu ir até uma costureira. A costureira fazer as minhas medidas, a costureira me cobrar um valor, eu pagar a ela e eu aguardar para a roupa chegar. Tá bom? Entenderam? Então a produção just in time é exatamente essa produção de primeiro pago, depois eu recebo. É uma produção sob medida. É exatamente isso. Giza, todas as fábricas então do século XXI trabalham com o sistema just in time? Não. Por exemplo, não há possibilidade de uma indústria de um bem não durável, Nescau. Não tem como. Eu produzi o Nescau just in time. Eu quero um Nescau agora. Vou ligar para a Nestlé, vou encomendar uma lata de Nescau? Não. Nescau, bens não duráveis, são produzidos em massa. Agora, um automóvel, um móvel planejado, isso são exemplos de indústrias do just in time, tá bom? Outra coisa interessante na terceira revolução industrial, já que eu tenho a informática, é o código de barras. Vocês já pararam para pensar? Por que existe código de barras? Vou te dar um tempinho. O código de barras é algo fabuloso. Vamos imaginar. Antigamente, eu fabricava alguma coisa, alguém comprava aquele meu produto e depois eu nunca mais sabia o que aconteceu com o meu produto. Com código de barras, não. Com código de barras, eu consigo saber, dentro da sua casa agora, qualquer produto que você pegue, que tem uma embalagem, ele vem com código de barras. Com esse código de barras, você consegue saber até o nome do funcionário, literalmente, que estava trabalhando na hora que aquele produto foi fabricado. Porque o código de barras, ele é essencial. Ele faz o que a gente chama de rastreamento do produto. Então, ele vai dando as informações do produto desde a sua fabricação até a ponta final, ou seja, o consumidor. Isso é muito interessante. Vocês já devem ter percebido que, eventualmente, existem alguns problemas na fabricação, como teve recentemente, infelizmente até um caso muito ruim de ser exemplificado, mas de uma cerveja em Belo Horizonte, que a cerveja estava contendo uma substância que era nociva, né, que estava levando as pessoas à morte. Então, como é que eles vão descobrir que substância era essa e onde estão essas cervejas que foram produzidas? Exatamente pelo código de barras. Só que a gente está evoluindo tanto que agora não tenho só o código de barras, agora eu tenho também o QR Code. Eu tenho um telefone celular que eu coloco, faço a leitura e vou para uma página de internet, eu vou para uma receita de bolo, eu vou para tantas coisas que a gente até não tem ideia.
Então, a informática, ela revoluciona a maneira como a gente vive. É inegável. E olha que eu estou falando de terceira revolução industrial e eu nem falei de telefone celular. Eu acho que eu nem preciso falar, não é? Mas eu já falei também em sala de aula e que o Steve Jobs, que é o fundador da Apple, ele é importantíssimo na terceira revolução industrial, porque ele marca uma maneira de vida, uma maneira de viver totalmente diferente do que existia antes dele. Giza, mas por que você está dizendo isso? Porque é do Steve Jobs a ideia de que cada telefone poderia ser um computador, que você poderia carregar tudo dentro do telefone. Então, já imaginou sua vida sem um telefone celular? Então, eu consigo imaginar, porque eu vivi a minha vida sem um telefone celular. Mas eu tenho certeza que hoje eu não conseguiria viver sem um telefone celular. Aliás, essa aula está sendo gravada através de um telefone celular. Agora, o principal da terceira revolução industrial é esse fenômeno que está aí: globalização. Alguns alunos confundem uma coisa muito interessante. A globalização, ela não começa na terceira revolução industrial. Ela fica muito mais forte na terceira revolução industrial. Mas a globalização é um processo que começa lá atrás, desde as grandes navegações. E o que é a globalização? É uma interdependência econômica, política e cultural dos países. O que é interdependência? É quando os países mutuamente, um depende do outro. O que vocês precisam ter cuidado ao analisar essa dependência? Essa dependência é igual? Por exemplo, os Estados Unidos precisa do Brasil tal como o Brasil precisa dos Estados Unidos? O Japão precisa da África do Sul tal como a África do Sul precisa do Japão? Ou o Brasil precisa do Paraguai tal como o Paraguai precisa do Brasil? Não. Agora, o Paraguai precisa do Brasil? Precisa. O Brasil precisa do Paraguai? Também precisa. Mas é óbvio que existe um nível de hierarquia dentro dessa interdependência. Então, nós temos países que são mais desenvolvidos e temos países que são menos desenvolvidos. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, vou explicar mais sobre isso daqui a pouquinho. Uma coisa importante na terceira revolução industrial é o perfil dos trabalhadores. Lembra que eu comentei com vocês que na primeira revolução industrial os trabalhadores eram camponeses, então eles nem sabiam, eles iam para a fábrica, nem sabiam direito o que iam fazer. Na segunda revolução industrial, os trabalhadores já ingressavam na fábrica com alguma percepção do que iam fazer, mas iam se qualificando dentro da própria fábrica. E agora, na terceira revolução industrial, você precisa já ser qualificado antes de entrar para uma vaga de emprego. Antigamente, era como se a gente visse um aviso de oferta de emprego. Na primeira revolução industrial, era como se fosse assim: venha trabalhar. Na segunda revolução industrial, seria mais ou menos homem, mulher, jovem, com disposição a aprender. E na terceira revolução industrial? Homem, mulher, até 30 anos, com carteira de trabalho, carteira de motorista, formado em engenharia, com especialização em A, X, B, com experiência. Então, a terceira revolução industrial, ela é uma revolução industrial de especialistas. Você vai estudando e se especializando em determinada área, tá? Agora, lembra que eu comentei com vocês sobre a questão da interdependência dos países? Então, vamos lembrar de um esqueminha muito bacana? E me perdoe, acabei de olhar aí que o slide não ficou tão nítido. Mas vamos lá. Eu falei para vocês que o país que investe em educação, essa educação gera pesquisa e desenvolvimento, é o chamado P&D. Essa pesquisa leva a novos produtos, traz desenvolvimento.
Esses novos produtos têm uma grande aceitação no mercado, vendem bem, geram um lucro. Esse lucro, o país pega parte desse lucro e investe novamente em educação. Então, o que acontece? Os países que têm um PIB alto, os países que têm um alto IDH, são países que conseguem investir em tecnologia. Então, se eles investem em educação e em tecnologia, eles geram mais educação e mais tecnologia. Portanto, eles geram novos produtos e eles conseguem ganhar mais dinheiro. E isso é algo extremamente importante para a gente poder analisar o cenário econômico mundial. Esse tema vai ser o tema da nossa próxima aula. Mas hoje eu deixo para vocês essa reflexão. O que a globalização traz? A globalização traz uma interdependência. Os países, um precisando do outro. Mas é necessário entender que traz também uma grande dependência tecnológica e econômica. Quando eu dei um exemplo, se o Brasil depende dos Estados Unidos, tal como os Estados Unidos depende do Brasil, vocês com certeza disseram que não. Então, numa relação entre Brasil e Estados Unidos, nós estamos atrasados em termos tecnológicos. Agora, numa relação entre Brasil e Paraguai, quem você acha que está atrasado? E o que isso gera no mundo? Quando a gente vai olhar o contexto geopolítico, o que a gente olha no mundo? E eu trouxe para vocês essa charge. É uma charge que tem uma festa, como se fosse uma festa, e estava lá, né? Festa da globalização. E está o segurança, muito bem vestido, trabalhadores comuns, pessoas que não tiveram uma educação formal boa, que não qualificaram a sua mão de obra, e o que o segurança está dizendo, a sua entrada é pela área de serviço. O que significa isso? Que os países que não possuem dinheiro e que não conseguem investir em educação são países que não conseguem gerar P&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento. Se eles não geram pesquisa e desenvolvimento, eles não conseguem gerar novos produtos. Se eles não geram novos produtos, eles não vendem. Se eles não vendem, eles não ganham dinheiro. Se não ganham dinheiro, não vão ter dinheiro para investir na educação. Então, esse ciclo é um ciclo extremamente importante para a gente poder analisar o contexto geopolítico. Por que eu tenho países que são mais desenvolvidos e países que são menos desenvolvidos? Essa é a resposta. Na terceira revolução industrial, os países mais desenvolvidos são aqueles países que conseguiram fazer o investimento, que conseguiram ter o que nós chamamos de tecnologia de ponta. E os outros países, Giza? Os outros países importam essa tecnologia. Eles seguem sendo dependentes dessa tecnologia. Tá bom? Essa foi a terceira revolução industrial e na aula de hoje nós vimos que a terceira revolução industrial ela é marcada pela chegada da informática e da robótica. Aconteceu no século XX, no século XXI. Aconteceu principalmente no Japão e nos Estados Unidos. É marcado pelo toyotismo, pela qualificação da mão de obra fora das fábricas, ou seja, você estuda, você se qualifica primeiro antes de ingressar no mercado de trabalho, e pelo fenômeno da globalização, ok? Eu vou passar alguns exercícios para vocês na plataforma, vou retomar esse assunto ainda em outras aulinhas, tá bom? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado, eu tô com saudade de vocês. Tchau.